pessoal, aqui é o Júlio da SPBIM e hoje eu estou aqui como intermediador. Gostaria de agradecer os convidados aqui pela presença. Aqui é o Arena Office Connection, patrocinada aí pela Cavalete. Vamos lá, pessoal. Então nós vamos bater um papo aqui sobre tecnologia e eu gostaria que primeiro vocês se apresentassem aí pro pessoal. Bom, sou o Felipe, da InBuild. Nós trabalhamos com realidade aumentada na construção civil. Prazer, meu nome é Thomas, eu sou o cofundador e CEO da ArcGen. Nós desenvolvemos inteligência artificial para a concepção de projetos de arquitetura. Prazer, Diego Mendes, eu sou cofundador e CEO da ConstruCode. A ConstruCode é uma plataforma de comunicação que conecta escritório e canteiro de obra. Show, pessoal. Então a gente vai falar aqui sobre projeto, obra, pós-obra, né? Então a gente tem a integração completa aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu vou direcionar para vocês, tá? Diretamente aqui. E eu vou começar com algumas perguntas um pouco mais gerais, né? Primeiro, dentro da concepção da empresa de vocês, como que vocês veem nesse processo disruptivo, que esse é o tema do nosso bate-papo, como que foi a participação da empresa de vocês, como ela é vista pelo mercado e que dor que ela resolve? Bom, falando sobre a InBuild, tá? Nós temos primeiro só um geralzinho muito rápido sobre o nosso produto. Ele é um produto de realidade aumentada. Nós inserimos durante a construção. Então, a equipe de construção, eles vão apontar para a parede, basicamente, e vão enxergar as instalações. E, nesse momento, eles vão poder conferir se a execução está conforme o projeto. Quando você chega no final da obra, a gente entra de novo na obra e faz o as-built, e aí essa plataforma vai para o cliente final. Então, o cliente final vai poder apontar o celular para a parede e vai poder visualizar o caminhamento e os pontos elétrica, hidráulica, estrutura, gases, enfim, pode pôr aviso, depende muito da dor de cada cliente. Dentro dessa implementação da tecnologia, a gente passou por vários momentos, assim. Eu acho que você falou muito de como a gente faz essa implementação, né? Qual que é essa conexão, né, da obra com a tecnologia, basicamente. A gente tem basicamente, quando você tem um produto disruptivo no mercado, a gente tem aquela famosa curva do Roger, que você divide as pessoas em 5 categorias. Você tem os inovadores, os early adopters, e você tem 2 massas críticas, e você tem, no final, quem vai só adotar a tecnologia quando não tiver mais escapatória. O que eu sinto um pouco, eu acho que a gente tem um abismo, né, entre a inovação, entre os inovadores e a primeira massa crítica. Esse abismo na construção ele é bem grande, né? Por conta da cultura que a gente tem na construção civil, essa coisa toda. Então, hoje, a gente está migrando muito, atacando muito esse momento, assim, porque quando você muda para massa crítica, você tem que mudar o posicionamento da empresa, etc. Então, a gente está nesse momento aí de migração. Nossa, falou muito bem. Exatamente assim que está no mercado mesmo. Principalmente da construção e da incorporação. A ArcGen, acho que talvez da mesa aqui de conversa, nós somos o que tem a solução mais abstrata. Então, o que nós oferecemos é um treinamento de IA para automatizar concepção e de organização de espaço. Assim. Dá para aplicar para muitos contextos, mas é mais etéreo quando a gente fala de produto. E é um pouco assim até que o mercado enxerga a gente. Ele enxerga como uma coisa um pouco exótica que ainda está querendo ver o que vai acontecer. Então a gente está numa fase muito de encantar os inovadores e os early adopters. Esse é o público que busca a ArcGen. O que a gente entrega de valor é o seguinte: se a gente consegue ensinar uma máquina a fazer um projeto, dependendo de qual é esse projeto, o impacto pode ser absurdo no negócio como um todo. Então, muitos dos nossos clientes é construtoras e incorporadoras, e a gente oferece solução para automatizar a parte de estudos de massa durante a viabilidade de um terreno. O que geralmente um arquiteto, um profissional humano, leva 5 dias para fazer um único estudo, com uma opção, geralmente, com a nossa IA você consegue reduzir isso para menos de um dia. Para não dizer alguma questão de horas, assim. E não é apenas o tempo que a gente consegue deixar melhor, mas é a probabilidade de ter um estudo muito mais eficiente.
Então imagina se tem uma IA que em alguns minutos, ou talvez com revisão algumas horas, gera um estudo que coloca 100 apartamentos a mais. Aí mudou o jogo completamente, né? Mas, ao mesmo tempo, para chegar nesse resultado, você precisa de muito treinamento de IA, muitas calibragens, vira e mexe ele chega num platô. Então, realmente, a gente está numa fase que só os inovadores, nesses termos, os early adopters, vão acreditar. Só que quem entendeu o mercado e se essa aposta funcionar mesmo, eu acho que você constrói um diferencial de mercado que bagunça o jogo inteiro. Assim. Nesse posicionamento que a gente está, eu entendo que é um pouco assim que o mercado vê. Né? É uma coisa que é muito empolgante, mas tem muita incerteza. Só que se funcionar, vira um diferencial competitivo absurdo no mercado. Cara, fantástico ouvir, né, o quanto que as novas possibilidades mudaram o jogo para a construção civil, né, Júlio, nos últimos anos, né? Eu vou falar um pouco aqui da ConstruCode, mas já vou pegar um gancho com um pouco que o Felipe trouxe, que o Thomas trouxe. A ConstruCode, ela vem num cenário onde muito se tinha no surgimento de BIM, na popularização de BIM dentro das construtoras. A gente está falando aí de 2018 e quase que uma admissão das construtoras que a gente teria que se render ao BIM, uma queda da resistência sobre profissionais se capacitarem ou não. Todo mundo começa a admitir que teriam que se capacitar sim. E a gente observava o cenário construtivo e se via muita digitalização na concepção e nenhuma digitalização na execução. E aí começaram as contestações. Por que eu invisto tanto para desenvolver um projeto com eficiência, com qualidade, e na hora de executar esse projeto, tudo vira uma pilha de projetos rasgados, amassados ou estocados dentro de um canteiro de obras? E qual a vantagem de investir tanto em estudo, em detalhamento, em categorização de tudo isso, se no fim o objeto final entregue é um empreendimento construído que apresenta falhas, problemas, retrabalhos, erros, custos, sobrecustos. Então, assim, o que a gente começou a observar precisava se manter no digital o que foi construído no digital. E aí veio a ideia de construir a ConstruCode conectando a cadeia, trazendo todo esse avanço que vem ocorrendo na área de projetos para conseguir levar isso para a mão do mestre de obras, para conseguir tangibilizar essa evolução digital que já vinha ocorrendo. E aí eu costumo usar o termo de digitizar e não digitalizar. A gente sempre teve o sonho de construir uma empresa, né, uma plataforma, que não simplesmente tirasse uma prancheta de papel e entregasse uma prancheta digital. A gente quis migrar e integrar RPAs, automações, processos de ganho de tempo nos fluxos construtivos para conseguir entregar uma plataforma que coordenasse a distribuição de projetos ao tempo que sincronizava a comunicação entre agentes para garantir que o bem que a gente mais investe dinheiro ali nas nossas vidas, estou falando do cidadão comum ali, que investe ali uma grana com carro, mas também o maior valor investido acaba sendo no seu imóvel, né, ao longo de sua vida. E que a gente tivesse mais responsabilidade na hora de construir o bem mais caro que essa população compra, que são os imóveis. Então, quando a gente construiu a ConstruCode, era essa ideia. Começamos entregando projetos dentro de canteiros de obra utilizando códigos QR. Essa solução se mostrou disruptiva para a época, hoje em dia já é algo muito comum. E ao longo desse tempo a gente começou a entender centenas e milhares de canteiros, né, de obras ali. A gente hoje já estamos com 6 mil obras digitalizadas, um volume de crescimento. Hoje, se a gente olhar no painel, tem 2 mil obras acontecendo nesse momento que estão bebendo ali das informações que estão saindo do ConstruCode. Então, o que a gente identificou foi: a gente precisa digitalizar essa cadeia, garantir que as pessoas se integrem, que os times se falem em cima da base correta para que seja construído de forma precisa, né, no fim das contas. Não, muito bom, pessoal, a introdução. Agora eu vou direcionar algumas perguntas. Acho que legal de ter as etapas que se tem, né? Até quando eu fui compor esse time, eu pensei nessa parte de projeto, obra e pós-obra. Começando ali pelo Thomas. Thomas, quando a gente fala sobre criação de projeto algoritmo, né? Projeto de arquitetura generativa, algo desse tipo, como que você enxerga? Porque muitas vezes eu lembrava que meu grande objetivo é falar assim, cara, e se o Neuffer fosse automatizado? O Neuffer, para quem não sabe, é uma bíblia de arquitetura e a gente utiliza muito como base de cálculos ergonômicos.
para você escolher as melhores posições confortáveis, enfim, de projetos de arquitetura. Como que foi para você e como que é o desafio para as empresas quando você vende a solução no sentido de, olha, vamos transcrever o know-how da empresa e utilizar a máquina para ajudar a fazer o trabalho ordinário. Eu acredito que esse seja o seu objetivo, porque a função ainda do arquiteto, dos demais, eles ainda vão ser os tomadores de decisões, inclusive eles que vão, de repente, manipular, né? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Acho que esse foi o maior buraco que a gente caiu na ArcGen. A ideia sempre foi algoritmizar o projeto de arquitetura. E no começo a gente tinha a visão ingênua que dava para fazer tudo de toda forma, né? E aí você vai dando um pouco de choque de realidade, assim, cara, você nunca vai ver uma IA da ArcGen fazendo um museu, um centro cultural ou ganhando Pritzker, assim. Não vai acontecer. Mas quando as regras do jogo são mais definidas, são mais claras e são em menor volume, por exemplo, empresas do varejo que exigem padronização de projetos se beneficiam muito. Construtoras que têm tipologias padrões, que não resolvem um caso de vez como se fosse uma obra de arte, se beneficiam muito. Mas não dá para, pelo menos a nossa tecnologia, ela não pode criar qualquer coisa, ela não pode fazer qualquer regra. Ela precisa de um mundo de entendimento do espaço claro, com poucas áreas cinzentas, assim. E isso é uma coisa que a gente tem até hoje dificuldade de trazer para o mercado, né? Tipo, às vezes as pessoas acham que dá para fazer tudo, qualquer coisa. Dá para fazer muita coisa, mas tudo não. Tudo que a gente precisa é de regras claras, entendimento do que é bom e do que é ruim, de maneira muito óbvia e incontestável. E é isso que a gente tenta trazer para os clientes. Olha, a gente vai ajudar vocês a treinar uma IA, só que a gente precisa também extrair de vocês um entendimento que é quase inconsciente. Para o arquiteto parece óbvio muitas tomadas de decisão. É intuitivo. Para a máquina não, é preto, é branco, é 0 ou é 1. Então, um dos resultados do nosso trabalho que mais tem gerado massa intelectual na empresa não são nem os algoritmos, nem os modelos, nem nada, mas é o processo de extrair informação de um ser humano e transformar isso de maneira racional. Isso acho que é a coisa mais complexa e mais rica que a gente vem extraindo até o momento, assim. Eu fui arquiteto de novos negócios durante uns 2 anos, mais ou menos. E quando eu vi o produto dele, eu falei, cara, eu me imaginei, voltei no tempo, assim, uns 10 anos atrás, assim, eu falei, cara, se eu tivesse um negócio desse. Porque putz, foi perfeito o discurso. Ele não faz qualquer coisa, e ao mesmo tempo você tem que alimentar muito esse banco de dados, não sei se é correto falar assim, mas é um banco de informações que ele vai agir sobre. Então tem tanta coisa que quando a gente faz um estudo de viabilidade, que é uma coisa tão mecânica, que obviamente, né, ainda na época que eu fazia, era uma tabela de Excel que a gente ficava jogando todos os dados ali, né? Mas o erro humano era muito fácil de você errar, e não era assim, porque a pessoa não sabe fazer, não, porque realmente eram micro detalhes, era uma vírgula, era um. E a legislação muda muito também, então você fica lá anos fazendo de um jeito, muda a lei e a tabela ainda está formatada para aquilo. Então é muito legal você poder usar isso. Pode fazer uma pergunta para ele? Claro. O pessoal, como que é a reação das pessoas quando você apresenta aquela pergunta clássica quando a gente fala de IA, né? A pessoa está se sentindo ameaçada ou ele entende que isso é uma ferramenta que vai pegar a vida dele e vai fazer a produtividade dele escalar lá em cima? Eu acho que é os dois perfis, assim. Tem gente que arregala os olhos de gostar muito, se apaixonar pela proposta de valor e querer fazer dar certo e ser muito parceiro. E tem gente que arregala os olhos de susto, assim. E aí, para empreendedora, você já sabe, né? Tipo, você não quer pessoas com medo de você. Mas acho que tem os dois caminhos. O que eu posso dizer, assim, é inevitável, tá, sabe? E em diversos contextos, e agora entrando no mundo de projeto, vai acontecer, né? Pode ser CarcGen, mas se não for CarcGen, vai ser com outra, vai ser com Test Fit, uma Space, um Architectures. Prefiro que seja com uma empresa brasileira, mas vai dar ganho de eficiência e quem utilizar vai
ganha uma produtividade na mesma escala que os arquitetos lá atrás tiveram quando trocaram a Nankin para o AutoCAD. É absurdo, assim, as coisas que dá para chegar. E quem não se adaptar, eu não sei quem ainda hoje projeta com Nankin, sabe? Sendo bem honesto. Eu fico impressionado que o que você está falando é capturar das pessoas, dos humanos, as boas práticas para se fazer o trabalho de um humano. Se é difícil você capturar o que ele quer, quando a gente está especificando o software, e tentar fazer um discover ali para entender qual é o melhor comportamento e qual é a melhor experiência que a gente pode ofertar para aquele cliente, porque cada cliente, às vezes o cliente não sabe o que quer, ele sabe o como ele, sei lá, imaginou que funcionaria, mas ele não sabe o que ele de fato quer. Imagina tentar retirar deles o que ele quer e quais as melhores práticas para ele fazer. Então é um desafio absurdo, porque eu fico imaginando o tamanho da montanha que você tem na frente ali para poder tirar. Além de toda essa questão cultural, do ponto de vista, de qual sensação que ele tem ao contribuir para isso, tem o desafio de conseguir as respostas certas no formato certo para poder imputar isso no algoritmo, né? Então, de fato, é bonito de ver vocês encarando isso. O nível de early adopter para poder brincar disso aí deve ser hard. E é legal que existe, né? Legal que está acontecendo, né? E um ponto importante que eu acho que vale trazer, eu trabalho muito como influenciador de tecnologia para a construção civil. E muitas vezes a dificuldade é ligar os pontos. Que é quando a gente pega todo o background nosso, que a gente está falando, muitas vezes você tira lá, quem sabe isso? Vai no seu Zé conhece tudo sobre aquele projeto, etc. E muitas vezes para as empresas, eu vejo que o principal é o know-how. Porque ela demora muitos anos para chegar numa metodologia, independente das mudanças de legislação, algo do tipo, e a gente até fala bastante sobre criação de processo, e é impossível falar de tecnologia sem falar de processo. E eu acredito que quando você materializa isso e deixa disponível isso, você também sobe a régua com relação à parte de alta performance. Que eu acho que esse é o objetivo. Que é quando eu falo, deixa a máquina fazer o trabalho ordinário e o ser humano faz o extraordinário. Então, o arquiteto não vai deixar de ser arquiteto, o engenheiro não deixa de ser engenheiro. Claro que tem a sua adaptação para a tecnologia. Isso aí o táxi e o Uber. Então, existe necessariamente a evolução da inovação. Foi o que o Thomas falou. Seja em alguma empresa, alguém vai desenvolver uma solução para resolver essa dor do mercado. E eu acredito que quando você constrói com a empresa essa visão de que, na verdade, é um progresso e não que você está eliminando só a mão de obra ou algo do tipo, eles entendem que, na verdade, é uma evolução de se fazer melhor. Eu acho que esse é o discurso, quando a gente fala sobre o uso da tecnologia. Eu lembro coisas até básicas, tá? Quando eu trabalhava em construtora, que a pessoa viu o Dyna uma primeira vez, eu falava, olha, você vai clicar esse botão e vai fazer rodapé automático, porque a gente pode trazer isso para qualquer solução, porque a tecnologia, ela facilita. Só que eu acho que tem os efeitos colaterais também da tecnologia, que a gente está formando pessoas que não sabem mais fazer projeto e construir, por exemplo. Então, eu acredito que vai ter um poder, a gente está falando sobre como eu centralizo a essência de uma pessoa que ela aprendeu, mas eu perpetuo. Por exemplo, na nossa empresa, a gente trabalha muito essa questão de legado. Então, olha, eu aprendi algo. Amanhã você vai para uma outra empresa. Que legado você deixou na empresa? Então, a gente tem como, de maneira automática, a criação desses conteúdos e tem que ser passado. Então, a gente acredita que quem divide, multiplica. Então, eu acredito que a tecnologia, nesse sentido, quem tiver essa visão, vai entender que não é só uma substituição de uma mão de obra. Todo mundo, em algum momento, tem até um site que fala qual é a probabilidade, né, da sua profissão deixar de existir. Eu acho que a gente só não pode parar de buscar o autodesenvolvimento e etc. Queria fazer uma pergunta para o Diego. Diego, com relação ao ConstruCode, eu acho que todo mundo já se deparou. Muitas vezes, vou lá, Thomas faz uma tecnologia brilhante ali para desenvolver um projeto, teste fit, cabe tudo ali, um projeto perfeito. Desenvolve aquele projeto, seja em metodologia tradicional ou BIM, e chega isso para a obra. Eu acho que a grande dor da obra é comunicação.
E aí a gente fala que a sua solução ela resolve a questão de informação obsoleta. Como que foi? Como que é o processo de implantação? Se você puder compartilhar com a gente. A gente entende de maneira simplificada pela sua apresentação que é através de QR Code e você tem todo um mecanismo de armazenamento de arquivos, padronização. Eu já vi muita gente falar, pô, mas tem que seguir a padronização. Sim, tem que seguir a padronização e, de novo, o processo, porque eu entendo que é uma passagem de bastão. Senão, a tecnologia ela não pode perecer no meio de um processo, ela tem que passar para que, de fato, ela tenha perpetuidade e ela rejuvenesce e continua de novo esse processo. Conta pra gente como que é a experiência de implantação nas construtoras, porque eu falo sobre isso, eu faço uma pergunta básica para a construtora, eu falo, olha, vocês consomem muito papel? Eles não sabem dizer se consomem papel. Tá, não, a gente usa muito PDF, tudo mais, etc. Só que eu falo, você sabe quanto custa, se puder compartilhar com a gente, uma informação errada, né, numa obra? Perfeito. Vou te dar um número de quanto custa a informação errada. A gente está falando de um mercado de construção mundial de 7 tri, que hoje 177 bilhões é o custo que se paga por erros de comunicação dentro do cenário de construção, dada a McKinsey, tá? Então, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de inovação, quando você estuda os horizontes da inovação, a gente trata de inovação core e inovação complementar. Só que quando você olha aquilo, você entende, pô, eu vou ter que disruptar um mercado para conseguir ter um negócio grande ou construir um negócio grande. E isso é uma inverdade, porque quando você observa o tamanho do mercado de construção civil, você sabe quanto você tem a ganhar no empreendimento, mas você nunca sabe o quanto você pode perder no empreendimento. É o único mercado que você tem um teto para ganho, mas você não tem teto para perda. O nível de complexidade que se tem envolvido num processo de construção é quase que um processo fabril, onde toda vez que o produto fica pronto, eu desmonto a fábrica toda, levo para outro lugar e monto de novo. Já pararam para pensar isso? Não fica nada. Então, como que eu vou ter lições aprendidas e evolução contínua num processo que muda de lugar o tempo todo, mudam de pessoas o tempo todo? Então, a gente precisava ter automatização, padronização e colaboração. São as 3 palavras que a gente conseguiu imputar dentro do processo da ConstruCode. E aí, respondendo de forma prática, Júlio, quando a gente olhava o cenário construtivo e os agentes, olhava para o núcleo do escritório, o núcleo do canteiro, o núcleo da incorporadora e o núcleo das auditorias e das gestoras que ficavam acompanhando aquele fluxo de processo, a gente via que sempre tinham gargalos, e os gargalos geralmente estão nas mãos dos mais técnicos. O que é que isso quer dizer? Se colocava um gerente de obra para distribuir todas as informações para todo mundo, e toda vez que alguém precisava de uma nova informação, aquela pessoa que tinha que estar atenta se alguém estava precisando da informação para distribuir a informação. Por que não descentralizar? E essa foi a ideia que a gente teve. Eu estou precisando de um novo documento. Por que eu não consigo eu mesmo solicitar esse documento numa plataforma, receber esse documento impresso, ou eu mesmo acessar no meu próprio aplicativo através de um código QR que está alocado no pavimento? Então, quando a gente trouxe essas representações da informação, como o código QR, o impresso rastreável, o acesso via mobile, o acesso via web ali, a gente estava nada mais, nada menos do que distribuindo a informação no máximo de lugares possíveis, acessíveis, para que todo mundo conseguisse se autosservir de informação na hora de construir. E aí, com essa descentralização, a gente garantiu que todo mundo usasse a plataforma. Era um sonho que a gente tinha de criar um sistema que não uma pessoa usasse. A média hoje é de mais de 100 pessoas usando por empreendimento. Estou falando de empreendimentos de 20, 30 pavimentos hoje. Então, é um uso em massa. A gente tem 120 mil usuários únicos acessando o sistema todo dia ali. Então, a gente tem um volume absurdo de dados trafegando para garantir o quê? Que a informação chegue onde ela tem que chegar. Tem algumas frases que a gente usa para representar um negócio que, se você está tendo que buscar e procurar a informação, houve falha na gestão. Porque a informação deveria estar alocada nos pontos de execução para que você simplesmente utilizasse dela para focar em construir e não em se autogerir e automunir de informações para poder construir. Então, quando a gente fez esse processo, a gente criou um fluxo, como se fosse uma esteira de produção, onde todos os arquitetos e projetistas sobem os arquivos. Esses arquivos devem respeitar um padrão de nomenclatura que é definido pela construtora. As pessoas com o padrão de nomenclatura não precisam se preocupar com o estoque ou o armazenamento correto dos arquivos, porque tem uma inteligência por trás que já autodistribui tudo em seu local.
esses locais dentro da ConstruCode, que é uma das pernas do Lean Construction, construção baseada em locais, se comunicam com os códigos QR que estão distribuídos dentro das obras e todo mundo consegue ter acesso à informação atualizada em tempo real a todo momento, do início ao fim do empreendimento. Foi a forma que a gente encontrou de mudar um pouco o cenário como era feito, porque antigamente o cara pegava lá, mandava aquele pendrive, saía um pendrive da SPBIM com os projetos, mandava para a gráfica do seu Zé, o motoboy pegava aquele lote de projetos, colocava numa prateleira dentro do canteiro de obra, e uma semana depois aquele monte de papel, e a gente está falando ali de mais de 10, 15 mil documentos impressos, porque a gente está falando de 2, 3 mil desenhos ali por empreendimento, que é a média hoje, aquilo tudo era lixo. E a gente estava pagando para produzir lixo digital impresso ainda, né? Então, assim, não tem valor naquela informação. Pelo contrário, é uma informação que deteriora o valor da sua construção. Porque enquanto aquilo está trafegando dentro das suas obras, você está construindo errado. E por isso que eu falei que é um processo que você começa sabendo até onde dá para ganhar, mas não sabe até onde dá para perder. A gente tem vários casos ali de prejuízos absurdos tomados por execução indevida com informação errada. Então, garantir que todos tenham acesso à informação precisa em tempo real foi um dos pilares que fizeram a gente construir esse negócio. Eu acho tão legal quando o Diego fala isso, porque a gente vê muita discussão da implementação do BIM e etc, etc. E é muito louco, né? Porque quando a gente para pensar em execução de obra, muito se fala de industrialização, que daí é um outro tema, que é uma coisa complexa também, mas é muito louco porque, assim, poxa, investe muito no BIM, investe muito em tecnologia, como a gente estava falando, em detalhamento, etc. Chega na obra, virou o que era há 100 anos atrás, é um desenho impresso. Né? E você, como que você mantém tudo isso atualizado? Então, é muito coerente. Eu acho que, sinceramente, até se a gente parar para pensar, mesmo não sendo no BIM, mesmo ainda falando de CAD, já era incoerente, mesmo falando em CAD, né? Não precisamos nem falar em BIM. Quando a gente fala do BIM, esse abismo fica maior. É muito legal isso. Tem um ponto aqui que pouca gente para pensar, mas quando era no CAD, quando você mudava um desenho, você mudava um desenho. E você tinha que substituir uma folha. Aí você tem o X-Ref ali, vai... Exato. Muda tudo ao mesmo tempo. Se você esqueceu de substituir uma, também você lascou a obra, né? Exatamente. Agora, você muda um modelo, um desenho em uma disciplina que impacta em 8 disciplinas, que impacta em 300 documentos que estão espalhados, que estão na mão de 400, 500 pessoas ali que estão consumindo aquilo e executando, achando que estão fazendo o seu trabalho bem feito. Estão dormindo tranquilos, colocando a cabeça no travesseiro e felizes, porque executaram mais um dia de trabalho com sucesso. Na verdade, afundaram a lucratividade do teu empreendimento porque eles acabaram de fazer algo que vai gerar retrabalho, desperdício, perda de tempo, atraso. Então, tem uma série de atos que o modelo construtivo, como ele é hoje, ele tem uma margem de evolução e uma margem de ganho absurda. Só que a gente não está enxergando isso porque a gente começa digital e afunda no analógico na hora de ir para dentro do canteiro. E os times agora evoluiu bastante, mas é comum ainda você conversar com alguns escritórios e falar, não, só estou preocupado até aqui. Depois do executivo é com outro time, eles que se virem, não tem nada a ver com o nosso núcleo aqui. Cara, é uma visão que precisa ser sistêmica. Tem construtoras aqui em São Paulo que projetam pensando na distribuição dos QRs dentro da obra. Os detalhes, eles não colocam aquela folha de detalhes. Os detalhes são locados por pavimento, porque eles sabem que quando alguém pegar o acesso do pavimento, precisa ver aquele detalhe. Os books são montados pensando na execução das folhas que estão alocadas com os locais. Então isso muda um pouco o jeito de pensar projeto, entende? Tem um ponto bem importante que você trouxe aqui que eu lembrei. Tem aquela imagem bem assim famosa, Niemeyer andando em Brasília, 100 projetistas na prancheta. Aquela época tinha uma coisa que eu refleti sobre a história de como foi o avanço da tecnologia no mundo de projetos, que era assim, ali existe um ambiente comum de dados. Porque pelo menos as pessoas tomavam um cafezinho, conversavam, o que você está fazendo? Tinha uma conexão. Com o advento da tecnologia, quando mudou para o CAD, que é o desenho auxiliar de computação, as pessoas digitalizaram. Só que a colaboração se perdeu. A pessoa ficou trabalhando no sua prancheta digital, individualizada, cada um no seu escritório. Quando veio um BIM, ele teve a necessidade de buscar a colaboração de novo. E ele cobra todos os processos que a digitalização deixou falha. E aí, quando você traz isso, e eu falo que BIM tem que virar obra,
Aí eu tenho um processo que o Thomas fez, que vira BIM, passo para você, que vai a informação que não está obsoleta. Muitas vezes eu escuto muitos elogios do produto, porque falam, não, a gente sabe que a última informação que está aqui é essa. Se tiver outra informação fora essa, não publicaram. Então, acho que só esse nível de consciência de saber que você está construindo, porque alguém aprovou, que aquela é a última versão, é o LO, a versão 10, você já sabe que você pode construir com aquilo. Mas também tem um ponto importante, agora trazendo um gancho para você. Que aí eu entendo o tal as-built. Porque quando surge o as-built, a gente se deparou com algumas obras que a gente cuida de gestão, que alguém... Aí tem o fator humano, né? Que a gente não está falando aqui do fator humano. Mas o humano, ele atravessa tudo isso aqui. Se ele quiser, ele não faz a tecnologia seguir, né? Ele burla o sistema, ele faz o que ele quiser para fazer aquilo funcionar. Sei que você tenha mecanismos de bloqueio. Tem que seguir a nomenclatura. Mas mesmo assim ele burla, né? E eu me deparei num projeto que o cliente ele executou com algo feito pelo CAD. Ele tomou a decisão, ele aprovou, ele burlou o sistema. E a gente foi fazer o as-built, fazer um laser scanner, um rastreamento de uma parte de infraestrutura toda, de muro, etc. Só um contexto. Pô, mas executaram com a última versão. Sim. A última versão de um pedaço, de outro pedaço, de outro pedaço, de outro pedaço. Cadê a integração? Aí não estou falando que é um problema da sua solução, é um problema humano. Porque as pessoas não estavam olhando para um único objeto, que é a obra. E aí, quando a gente faz o as-built, tem que fazer a atualização, e aí a gente vai para a realidade aumentada. Aí eu vou fazer a pergunta agora para você, né? Qual que é o impacto que se tem de projetos? Porque você não pode, acho que você pode contar a sua experiência, usar o projeto que foi feito, porque a gente sabe que, pessoal, a gente está falando de obra de construção civil. A gente não está falando de obra industrial. Na industrial, a gente sabe que tem uma outra metodologia, conceito Lean, etc. Conceito de produção, eu falo que todo projeto deveria ser um projeto de produção. Infelizmente, ele não é. Ainda mais na cultura que a gente tem no Brasil. E eu queria que você falasse dessa discrepância do projeto versus o as-built que você tem que fazer, porque você tem que garantir que o cara vai furar a parede, que ele vai fazer a manutenção com aquilo, que ele esteja com a informação real. Como que é o fluxo de trabalho nesse sentido? Nós temos assim, tá? Vamos pensar numa situação mais usual, aí eu vou falar as exceções, assim. No usual, a gente tem casos, às vezes, que conforme o projeto evolui, conforme a obra evolui, os projetos vão sendo alterados. Então, às vezes, você tem os primeiros pavimentos como de um jeito e os demais pavimentos de outro, né? E então, assim, o cliente às vezes acaba ficando também confuso. A nossa pipeline, de uma forma geral, tá? A gente pega o LO, cria as interações. Essas interações são disponibilizadas para a equipe de obra, que vai utilizando isso para conferir as execuções. Então, eles vão lá, antes de executar, ele pode usar a realidade aumentada para entender o que tem que ser feito. Depois que executou, ele pode conferir para ver se está correto. E quando chega lá para 60, 90 dias antes do início das vistorias dos clientes, a Inbuilt entra de novo e faz essa conferência. Então, quando a gente vê algum deslocamento, que a obra eventualmente pode deixar passar ou por erro ou porque teve que ter sido feito realmente uma adaptação na obra. O primeiro pavimento, o grout ficou maior do que o planejado, a tomada teve que ir para o lado, isso acaba acontecendo. A gente mapeia isso, a obra, quando é possível, faz o ajuste, e às vezes ela não consegue fazer o ajuste, a gente vai lá e faz o ajuste na realidade aumentada, mas mantendo a coerência de tudo. A equipe de vistoria já faz o uso, a incorporadora geralmente está usando também o aplicativo para fazer o acompanhamento. A vistoria usa, já mostra para o morador no dia da vistoria, o morador já aprende a usar, então para a gente é maravilhoso, porque evangeliza a pessoa, ela já entende que precisa usar. O aplicativo ele funciona por GPS. Então, basicamente, você abre o aplicativo na obra, já vai aparecer na tela inicial qual é o empreendimento, você só vai selecionar e identificar a sua unidade. Então, fica bem simples da pessoa utilizar e ela já está entendendo como é que fica. Então, essa é a nossa pipeline comum. Eu tenho clientes maravilhosos que, assim, a gente tem um desvio mínimo ou quase zero de desvio. Isso acaba acontecendo mais do que eu imaginava. De uns anos para cá melhorou muito.
Mas eu ainda tenho alguns clientes que, às vezes, tem a atualização de projeto, mas ele foi feito em forma de ata na reunião do apartamento modelo. Ou comentário, né? Comentário na planta. Comentário da planta, verdade. Então, assim, aí fica difícil para a gente rastrear, né? A gente aí senta com o cliente e fala, olha, eu não vou rever toda uma instalação de um apartamento baseado num comentário numa ata. Hoje, a gente fez um estudo num evento que eu participei, em uma empresa aqui de São Paulo. A gente estava até comentando ali antes sobre eles. E tinham algumas construtoras participando do evento. Inclusive, acho que você estava no evento, Júlio, nesse dia. E quando eu fui fazer minha palestra, eu falei pro meu pessoal, levanta o índice de alteração de projeto deles, só dessas construtoras que estão aqui, depois do LO chegar no executivo LO. Então, qual o índice de alteração depois do executivo LO? Aí me bateram lá 38% dos empreendimentos que estavam lá. E aí eu falei, e quando eu falei, todo mundo deu risada, estavam tranquilões ali, pô, nossa, altera mesmo, né? Altera muito. Depois eu falei que era um filtro para as construtoras que estavam ali no lugar, e todo mundo ficou muito preocupado. Aí mudaram as caras, aí muda assim, o semblante, né? O que está acontecendo? E a gente está falando de 38% porque tem um Construcone incentivando a subir revisão nova, detalhando quem é que está acessando muito, troca de arquivos e tudo mais, fora o book de fotos que está no celular do mestre, a memória que está na cabeça do mestre, porque tem um monte de alteração que nem foi documentada, e um monte de apontamentos de comentários feitos com foto anexada dentro do sistema só para mostrar, eu alterei disso aqui para isso aqui. Alguém lembre aí de asbiltar isso depois. Então, é absurdo pensar que o projeto, quando chega no LO executivo, está liberado. Inclusive, alguns escritórios de projeto, quando trabalham até para entregar ao executivo como se o jogo tivesse ganho. Mal sabe ele que vai ter um baita de um retrabalho, de uma continuidade, uma extensão do seu contrato ali para continuar mantendo aquele documento, aquele modelo digital condizente com o que está sendo executado dentro da obra. E o legal, quando a gente também conectando um pouco isso com o BIM, o que eu sempre falo, assim, né, dentro dessa pipeline, quando a gente tem um projeto em BIM, para o projetista, é um aviso que você dá para ele. Então, assim, projetista, legal, você fez o seu projeto, tudo, mas ele não vai para uma obra e morre ali na obra. O seu projeto vai para o colo do cliente, diretamente. Você está montando aí, uma pessoa leiga vai pegar, abrir uma realidade aumentada e vai tomar uma decisão no dia a dia dela. Então, é essa cultura que eu tento sempre jogar para os clientes. Assim, falei assim, gente, avisem os projetistas que a responsabilidade muda. A partir do momento que um projetista solta um LO ou uma revisão do LO, ele vai para a obra, às vezes, assim, tem outros engenheiros e arquitetos e profissionais ali envolvidos. Se tiver algum erro, alguma coisa, alguém vai acabar vendo. Só que não. Se isso passa, vai para a mão do morador, que ele não vai ter essa noção, né, de que está errado. Então, a ideia é sempre furar essa bolha e começar a sobrevoar ali o BIM 7.0. Eu acho que a gente pode fazer um recorte aqui, que eu acho que é bem importante, sobre o papel da gestão. Porque quando a gente fala sobre isso, no mundo do off-site, na construção off-site, você tem o conceito do Lean aplicado 100%, e todas as previsibilidades, e a produção, o mock-up, é tudo feito de maneira bem antecipada. E a gente sabe que na construção civil não é dessa forma. Tem um dado muito importante, que a gente levantou com uma construção de off-site, que eles fazem casas em 90 dias. Essas casas que é feita em 90 dias, com 100% construção fora, e só montada em loco em 2 dias, foi apontado que desse 1/3 de 90 dias é projeto. Desse 1/3. Ou seja, eu gasto 33% desenvolvendo projeto. Então é uma outra mentalidade, né? Porque eu vou fazer essa pergunta para vocês três, inclusive. E dentro desse 1/3, eu tenho 2/3, 66%, gasto com o modelo. Com informação, construção. Informação, construção. Não se fala em documento. Porque a documentação, teoricamente, deveria ser o fim, né? Não deveria ter revisão de documento. Né? Não deveria ter revisões de LO, por exemplo. E aí a gente entende que ainda existe falha de gestão no processo. E aí eu falo da importância da gestão BIM dentro do processo do ecossistema. Porque não adianta nada. Você está dando uma Ferrari pro cara, o cara não está sabendo usar a Ferrari. Ele deixa até parada ela lá. E aí ele vai lá e volta, principalmente falando de um
de um mercado consolidado, um mercado que tem um padrão cultural que é difícil vencer, que passa pelos seus desafios atualmente, até sobre formação de indivíduos e contratação. Então, eu entendo que a gente tem um processo disruptivo de formação de indivíduos, quando a gente fala do uso da tecnologia consciente, eu acho que isso é bem importante. Dado esse contexto, como educador, eu queria fazer uma pergunta para os três, com relação a como que vocês enxergam a nova formação desses indivíduos para que a gente tenha sucesso nessa passagem de bastão. Porque eu acredito que isso é possível, até porque, como escola, a gente defende muito se a gente tem que ser bom em escalar gente, passar conhecimento à frente. Então, quando o Thomas desenvolve uma solução que facilita, ele está escalando. Quando chega uma informação final, está escalando. Quando o cara usa uma informação final, ou seja, os três aqui fazem uma empresa, resolve o problema do mercado. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa formação, porque a gente tem a formação do cliente, em primeiro lugar, e como essa metodologia ela deveria ser feita na percepção de vocês para que a gente tenha maior sucesso na construção civil. Tocou para mim aqui. Eu acho que esse problema na formação dos profissionais não se trata apenas de metodologia BIM, não se trata apenas da construção civil, mas eu acho que é um problema de toda empresa, assim. Eu enfrento essa dificuldade na própria ArchiGen, que é uma empresa de desenvolvimento de software, se alguma coisa, né? E eu acho que a resposta desse trabalho mais eficiente e consciente de todos os colaboradores de uma construtora incorporadora é um pouco parecido com o trabalho na ArchiGen, é um pouco parecido, acho que em qualquer todo negócio, e já foi muito explorado em literatura, por exemplo, em metodologia Lean, pensamento Lean. Não adianta você estimular os colaboradores a otimizarem apenas o seu chiqueirinho, assim, o seu próprio cercadinho. Aí eu vou querer fazer o meu trabalho mais rápido, ou o meu trabalho melhor e mais eficiente. Se eles não tiverem a visão do todo do negócio, assim. Se eles não tiverem conectados uma visão mais holística para entender o que é gargalo local e o que é gargalo da companhia. Às vezes o pedreiro vai querer colocar a alvenaria mais rápido possível. Só que às vezes isso não vai gerar um impacto na incorporação e na hora de entregar a chave para o comprador, que é quem vai dar o dinheiro no final, por exemplo. Eu acho que ampliar a visão de todas as partes que constituem ali o trabalho, do ponto de vista de educar o mercado, assim, educar os profissionais, talvez tenha o maior ganho. Eu vejo isso na minha empresa, assim. Tem dev que quer fazer o deploy mais rápido. Tem dev que quer economizar tempo de testes unitários ali. E legal, a intenção dele é excelente, com certeza melhora a qualidade do código, mas para o negócio avança nada o ponteiro. Então, eu não sei, mais por essa linha. Acho que você foi muito cirúrgico na escolha ali da frase de visão holística. Por que uma startup, quando é fundada, as que conseguem, de fato, serem fundadas da forma certa, né, com multidisciplinaridade, com um time que, de fato, foi preparado para crescer, consegue ter resultados, às vezes até surpreendentes, quando comparados a empresas que vêm no modelo tradicional de se fundar? Porque o negócio é tão enxuto e é pensado para ser enxuto que transparece uma visão sistêmica muito clara. A gente precisa chegar aqui, todo mundo tem seu papel, e se a gente não chegar aqui, a gente morre antes de começar. E aí começa a ser dividido esse objetivo de forma muito transparente. Agora, me expliquem como fazer isso com um negócio do tamanho de uma construtora, que por si só é grande, por si só envolve muita gente, por si só envolve muita necessidade de transparência cultural e transferência de tecnologia entre agentes ali dentro do próprio sistema. É muito difícil. Então, quando a gente vê os times, às vezes não é nem por má fé ou por falta de interesse em fazer. O cara quer ser tão bom naquilo que ele foi preparado para ser que ele só consegue focar no seu escopo, né, como você falou. Ele não consegue ter a visão do todo. E os gestores também não estão se preocupando também em trazer essa visão num conceito. Pô, a gente veio falar mais de OKR depois do boom das startups. Então, os OKRs ali aplicados em objetivos comuns, onde todo mundo ajuda a construir um todo, acaba causando essa visão sistêmica, essa visão transparente de qual é o meu objetivo. Por que isso impacta?
Se eu fui treinado, e aí vamos pegar os arquitetos como exemplo aqui. Arquitetos são seres que são treinados para exaustão a nível de aptidão tecnológica na hora de aprender um Revit, um Navis, um software de desenho, de modelagem. Os caras conseguem ter uma profundidade absurda de entendimento tridimensional, de abstração tridimensional, de nível de detalhamento e memória de tudo tem que ser detalhado. Agora me pergunto, onde que está a visão sistêmica sobre gestão para que aquilo tudo vire dinheiro no fim do dia? Você não vê ensinando nas faculdades, você não vê nas universidades. Então, se ele não tem uma visão sistêmica de como ele vai ganhar dinheiro, você quer que ele tenha uma visão sistêmica de como o seu negócio vai ganhar dinheiro, ele é só um funcionário que está cuidando do escopo dele. Então, a gente precisa ter uma amplitude de olhar para entender que a educação não é só técnica. Ela precisa ser uma educação negocial, de desenvolvimento mesmo, de riqueza, de valor para aquele ecossistema que você está envolvido, que é a empresa que você trabalha. Eu ia puxar muito disso, assim, eu acho que a formação, eu como arquiteto, eu não sei como está hoje o curso de arquitetura, mas na minha época eu lembro que assim, eu me formei em arquitetura, em Campinas e tal, e a primeira coisa que você fazia ali era fazer uma casa, aprovar na prefeitura e tal. Como que faz isso? Não sei. A faculdade, ela não forma necessariamente gestores, líderes e tal, vai muito do que a pessoa tem dentro dela. Então, eu como arquiteto, preciso provar. Aí fui na prefeitura, o cara da prefeitura revirou o olho, o cara não entende nada, teve que me ensinar tudo para fazer. Enfim, isso é um exemplo, né? Pensando em legislação, em trâmite de prefeitura. E gestão, a mesma coisa, assim. Como eu falei, eu não sei como está o curso hoje, eu não sei como são as cadeiras hoje, mas assim, eu vejo muito da formação. Para ter essa visão sistêmica do produto, que é importantíssimo isso, independente, assim, cara, tem que vir de todo mundo, assim, é o que a gente estava falando lá atrás da cultura da empresa. A cultura vem muito disso, quando todo mundo está alinhado com o objeto final do que você está entregando. Um exemplo prático de in-build. Teve um cliente, não é de São Paulo, que ele queria levar para o estado dele a in-build, que aqui não tem, vai ser muito legal, etc, etc, e realmente seria muito bacana. Quando você se depara com a equipe de projeto, eles falaram, não, Felipe, mas eu não queria mostrar a elétrica. Mas eu não queria mostrar o gás. Mas eu não queria mostrar a estrutura. No final, ia ficar uma hidráulica, sendo que parte dela estava exposta embaixo da pia e a parte embaixo e na sanca. Não, Felipe, vamos fazer isso que vai ser show, porque a gente vai valorizar nosso produto, a gente vai bombar. Aí eu declinei do contrato. Eu falei, gente, eu não estou entregando o que eu me dispus a fazer, que é facilitar a vida do cliente. Ele vai errar, ele vai fazer besteira do mesmo jeito. Então, a questão da visão realmente converger ali e todo mundo saber o que está fazendo, como impacta ali na frente é muito importante. Eu acho que a gente falha muito nas formações de profissionais nesse sentido. Não, e só para compartilhar, eu lembro, nossa, em 2010, quando eu trabalhei na Falcon Bauer. Falcon Bauer é uma empresa muito reconhecida, principalmente por setor de qualidade. E foi a primeira vez, né? Eu tive um caminho inverso. Eu vim da qualidade e eu fui para projetos. Então, acho que isso me deu um diferencial competitivo na época como arquiteto. E eles tinham uma cultura que eu acho que é muito importante, que é a cultura de formação do indivíduo. Então, muitas vezes quando a gente fala de tecnologia, eu acredito que você tem que ensinar as pessoas a usarem a tecnologia. E isso é uma passagem de bastão, porque a tecnologia ela está intrínseca no nosso dia. Daqui a pouco a gente vai sair daqui, vai pegar o Uber, vai pegar o Waze. Ela existe. Aí, a nossa dificuldade hoje, eu vou dizer pela minha formação, quando eu terminei a arquitetura, eu fui fazer curso de mestre de obra. Fiz 2 anos de mestre de obra. Por quê? Porque eu falei, não aprendi isso na faculdade. Mas não é porque a faculdade não me ensinou que eu não vou aprender aquilo. Depois eu fui fazer especialização em TI. Depois eu fui buscando outras habilidades. E eu entendi que isso, na verdade, é uma falha da formação, não só da faculdade, que a faculdade, senão não teria 5 anos, ela seria igual medicina, ia demorar muitos anos para a gente se especializar. Mas eu entendo da responsabilidade que a gente tem do uso consciente da tecnologia. E aí eu acho que também a gente usa da melhor forma. Porque senão o pessoal vai usar para mostrar só hidráulica. Eu acho que esse é um exemplo muito bom. Né? E muitas vezes o cara não sabe a totalidade que aquilo pode mudar na vida das pessoas, né? Então eu acredito que a gente precisa avançar com a tecnologia até canteiro. Eu falo que não pode parar na prancheta, não pode parar no projeto, não pode parar nem só lá no usuário final que está usando o QR Code.
né? Então, assim, a gente tem realmente uma transição e passagem de bastão. E eu acho que a dificuldade, se a gente passa a vencer essa formação e explica, eu lembro até hoje no curso de mestre de obra, que eu peguei o SketchUp, abri, e o professor tentando explicar. E aquele esforço. E não sei se vocês já viram como que é um curso de mestre de obra, mas o cara tá ensinando matemática, pô. Ele tá ensinando, às vezes, português, ele tá ensinando coisas que muitas vezes a gente tá falando de pedreiros encarregados que trabalham muito tempo sem formação. Então, eu entendo que tem essa parte, mas existe, olha a falta de tecnologia que se tem na formação. O professor tentando explicar, eu peguei o que ele falou, desenhei um drywall, desenhei um montante. Eu desenhei tudo o que ele estava falando. Quando eu virei pro pessoal, o pedreiro olhou e falou: Ah, entendi o que você estava falando. Então, eu acho que falta uma boa vontade, na verdade, das empresas na formação do indivíduo do uso da tecnologia. Aí todos aqui vão se beneficiar. Todos. Porque o ecossistema, enquanto ele pensar de uma forma individualizada, eu entendo que não tem tecnologia. Eu entendo que é um indivíduo que está resolvendo só o problema dele. Pessoal, a gente está chegando numa reta final. Queria que vocês deixassem aqui quais são as oportunidades no mercado de vocês, que vocês enxergam assim. Ninguém tem bola de cristal, mas que vocês estão vendo de uma mudança de comportamento. Eu vejo algumas em relação ao mercado, essas oportunidades. E como que vocês enxergam que a gente pode se preparar melhor para essa nova indústria que a gente está ajudando a formar? Júlio, primeiro agradecendo aí o convite, né, deixando aí minha mensagem final. Eu acho que lá atrás o acesso à informação para você ter ali um posto onde você consiga colaborar com o time, ele era feito com base na sua reputação e no aprendizado contínuo que durava anos para ser adquirido. Hoje em dia está na sua capacidade de curiosidade, de buscar ali algumas informações. As pessoas têm muito medo. Eu estava com alguns arquitetos na segunda-feira, que eu estava geralmente eu recebo alguns lá no escritório para estudar produto, entender qual é a percepção de diferentes públicos para o meu produto. E eles falaram: Diego, a gente não quer aprender mais nada, porque a gente passou tanto tempo já aprendendo software para poder chegar até aqui, que a verdade é que a gente não queria aprender mais nada. E é engraçado, porque parece que eles são partes, que são funcionários para poder ter que aprender um software. Parece uma obrigação, quando o software deveria ser funcionário deles, né? O que eu brinquei lá, falei: gente, é o seguinte, não é papel de vocês se esforçarem para aprender, é papel da gente ter um sistema que se esforça para ensinar. E se vocês usarem um dia e não for favorável para você querer usar no dia seguinte, simplesmente troca. Vai para outro. Encontra alguma coisa que te ajude no dia a dia. Porque diferente dos softwares que vocês usam como profissão, nossas soluções vieram para simplificar rotinas, para automatizar processos, para encurtar distâncias. Então, se não está funcionando ou se está custoso funcionar, simplesmente troca. E essa mudança de mindset faz com que qualquer profissional que está entrando agora no mercado consiga se posicionar a ponto de colaborar com os times do mesmo jeito que um profissional que há muito tempo já vinha colaborando em um modelo tradicional e agora pode colaborar ainda mais usando tecnologia. Então, meio que aqui parou a brincadeira e trouxe todo mundo para o mesmo round ali. Todo mundo consegue jogar o jogo. Essa semana fui apresentado algumas IAs que eu não conhecia. A gente está colocando análise de gráfica, está tirando as análises gráficas por si só e colocando IA para analisar os gráficos e falar em linguagem humana com a conclusão que eu tiro daquele empreendimento naquele ciclo de tempo. Então, as coisas estão ficando muito mais palatáveis, menos entrópicas ali para poder penetrar na rotina das pessoas, e eu acho que esse é o grande cenário para o futuro. Tudo que está muito difícil de aprender, tudo que tem uma curva de adoção muito complexa, acaba diminuindo. E aí a gente tem soluções aqui que estão diretamente falando com isso, né? Como é que eu encurto o tempo de desenvolvimento da melhor solução que eu tenho de projeto para aquele escopo? Como que eu consigo trazer o entendimento do cliente final para que ele consiga participar e entender qual é o funcionamento daquele item que ele comprou, do mesmo jeito que eu tenho o manual do carro, eu tenho a Inbuilt lá trazendo um manual do prédio e tudo que eu posso ou não posso fazer para que eu entenda melhor o bem que eu adquiri. Então, as coisas estão ficando mais simples, a gente está desburocratizando muito o acesso à informação. Eu acho que esse é o cenário futuro. As pessoas vão conseguir participar mais do processo construtivo com muito menos nível técnico e mais nível crítico sobre o processo. Uma excelente fala, Diego. Eu acho que estou super comprado aí no seu discurso. Se eu puder, de alguma forma, complementar,
que acho que eu tenho percebido assim, nós talvez estejamos passando por uma fase de singularidade do evolução e crescimento dos softwares, assim. Eu pego na minha época de formação, né, e falar específico de arquiteto, mas acho que para quase todas as profissões. O arquiteto ele tinha que aprender o AutoCAD, tinha que aprender o Revit, tinha que aprender o ArchiCAD, o Grasshopper, o Dynamo, o V-Ray para renderizar, o SketchUp para fazer projetos mais simples, o 3D Max para fazer vídeos e coisas mais complexas. Depois tinha que saber como escrever memória descritiva, mexer numa planilha de Excel. Eh, Cara, acho que daí já basta, né. Olha quantas técnicas não é nem técnicas, olha quantos softwares ele tem que aprender para fazer um simples projeto de um apartamento, vai, eventualmente às vezes era isso. Começava a ficar esdrúxulo, assim, cara, da onde que você começa disso daí? Não faz sentido, primeiro, eu aprender tudo isso, não vou ser bom em nada disso tudo, com certeza. E segundo, se eu fosse rodar um ofício ali de arquitetura, eu ia pagar uma nota de software. Nem tem como possivelmente gerar lucro com isso. E uma coisa tentando ser um futurólogo, assim, mas é que eu tenho ficado muito entusiasmado e ao mesmo tempo assustado, é como a nova geração de softwares que tem surgindo com essa pós-LLM, vai você mais técnico do que a IA em si, mas esses conectores, esses modelos de transformadores e tal, tá deixando tudo mais simples, eu não tenho mais que saber diversos softwares. Vou dar um exemplo assim, tipo, eu não tenho que mais saber rodar ciência de dados ou ser um expert em Excel. Eu jogo uma base de informação num chat GPT, falo que gostaria de ver um gráfico de tendência, mostrar um business case em cima disso. Eu só sei as regras de negócio, mas eu não sei a técnica de fazer data science. E a plataforma vai e faz para mim. Eu quero gerar uma imagem para minha apresentação, eu não preciso ir no Illustrator ou no Photoshop para fazer tal coisa, eu só digo um norte de qual que é a imagem que eu gostaria de colocar na minha apresentação. Eu acho que essas novas ferramentas de IA que têm surgido, elas podem viabilizar o sonho ali do arquiteto vitruviano, sabe, que faz tudo. E sem que você tenha que se especializar em tudo, sabe. Você tem um parceiro muito forte e a tendência, cada dia eu fico mais assustado, eu vi as meninas da minha empresa de design gerando uma interface inteira no Figma, assim, sem prototipar nada, só conversando num prompt. Um Alguns minutos eles geraram um site funcional pra gente mocar, pra ver se o produto ia para o caminho A ou para o caminho B. Então tá ficando muito mais fácil você trabalhar com software hoje, eles estão se aglutinando numa coisa só. Isso ao mesmo tempo que me deixa muito entusiasmado como um cara que gosta de tecnologia, me deixa assustado como empreendedor, né. Vai ficando um negócio cada vez mais fácil para qualquer público sem nenhum conhecimento técnico começar a mexer. E aí se eu quiser tentar prever alguma coisa na parte da construção, tem algumas mudanças no mercado que eu tenho observado, tenho tentado dedicar especial atenção. Tem muitas coisas estranhas que estão acontecendo, assim. Primeiro, ficou claro e unânime, assim, a dificuldade de encontrar mão de obra no setor da construção civil. É uma das maiores dores discutidas em todos os fóruns do Secov e Abrainc. Outra coisa que tem acontecido é os materiais industrializados, especial de aço, têm barateado muito a quase ficar competitivo com a alvenaria e os métodos tradicionais de concreto. O terreno tem ficado absurdamente mais caro. Então, me parece que tem vetores muito fortes puxando para uma industrialização finalmente da nossa construção, sabe? Mão de obra escassa, mão de obra mais cara, terrenos mais caros e matérias específicas tradicionalmente utilizadas no mercado da industrial barateando e ficando quase competitivo com o concreto estrutural ali. Acho que propicia muito o, a indústria off-site. Ah, nem falei ainda de outro ponto que acho que vai ser mais radical ainda, que é a reforma tributária, assim, que vai virar, acho que vai virar construção de ponta cabeça. E quem tiver em processo industrializado vai se beneficiar muito, assim, vai sair muito na frente. Só para complementar um pouquinho o que o Thomas falou, que é uma preocupação, mas é um alívio também, eu diria que o que eu vejo, tá? Você pode dar uma Ferrari para uma pessoa pilotar, mas não quer dizer que ela sabe pilotar uma Ferrari.
Então eu vejo isso na formação. Isso eu vejo desde o Revit, das ferramentas BIM, que a pessoa faz aí um corte e bate a cabeça na viga. Então, quando eu volto de novo àquela questão da formação, acho que vai ser revisto tudo isso e a gente vai ter que aprender com essa nova tecnologia. E aí eu vejo que isso não me preocupa, até porque quantos de nós aqui, não sei quantos estão escutando, usam inteligência artificial? Eu uso o tempo todo. Inclusive, eu tô com o Cloud aqui, ó, enquanto a gente está conversando, para transcrever toda a reunião e fazer um resumo para mim. Você tem que saber usar a tecnologia ao seu favor. E aí, nesse sentido, eu percebo que quem ralou, quem sofreu, quem trabalhou, quem entendeu, usa melhor a IA. Enquanto, por exemplo, o pessoal que está mais novo não está sabendo usar o potencial que a IA traz. Então, acho que ainda vai existir futuramente, até dou aula numa pós-graduação de IA para arquitetos, então eu posso falar para vocês que essa é uma preocupação unânime, tá, que o Thomas trouxe. De que a gente está tendo pessoas com baixa formação intelectual e está surgindo muita solução. É a famosa geração de apertar um botão, né, e que vai entregar um projeto. Como empreendedor, realmente frustra, por um lado, porque você gasta horas, investimento, etc., para desenvolver uma solução que muitos querem só o resultado, mas não quer o esforço para chegar naquele resultado. Mas isso, para quem está no nível um pouco mais alto, eu não me preocuparia, por exemplo. Eu falo, porque a gente sabe que eles vão precisar de pessoas para poder conduzir e orientar o melhor uso disso. Pensando na parte que a gente atua, né, que é a realidade aumentada e um foco, apesar da a gente implementa no lançamento do empreendimento a nossa tecnologia, então a pessoa basicamente aponta o celular para o terreno e vê o empreendimento em escala real implantado, renderizado, reflexo, sombra, luz, é um trabalho bem diferente que a gente faz. Vai para a obra, a equipe de obra usa, consegue ver o projeto ali em realidade aumentada, todo tridimensional, implantado no lugar, e isso vai para a mão do cliente final. Então, tudo que a gente faz é pensando no cliente final, é pensando em trazer tudo isso. A gente, pegando o gancho da simplicidade, a gente tá na nossa apresentação, a gente tem um vídeo que mostra, abre o aplicativo, fez a detecção, põe a unidade, escolhe o cômodo, escaneia, usa. São 38 segundos para a pessoa fazer isso. São 3 toques do celular. Para a gente chegar nisso, foram 5 anos, revendo o processo, diminuindo, facilitando, colocando coisas novas, etc. Então, assim, não é do dia para a noite que é feito isso, assim. Mas o que eu acho, e o que é legal é assim, o cliente ele vê uma tecnologia atrelada, realidade aumentada, e fala, cara, como assim? Tá projetando, tá fazendo... só que tá simples. Tá colocado de uma forma e dentro de um processo, né? A gente conseguiu fazer a escala do negócio dentro do processo da construção civil. Antes a gente entregava um empreendimento aí, o primeiro empreendimento a gente levou 6 meses para entregar. Depois a gente começou a entregar em 3, 4 meses. Hoje a gente entrega em 30, 60 dias. Né? Teve casos de entregar empreendimentos inteiros assim, em 15 dias, por exemplo. Claro que daí você tem um outro contexto, mas assim... então eu acho que quando a gente pensa no cliente final, no conforto, em como traz essa tecnologia de um jeito simples, que não adianta eu falar, é realidade aumentada, aí você vai ter que fazer isso. Você baixa isso aqui, aí você baixa aquilo lá. Aí você vai imprimir esse negócio, aí você vai por aí você vai medir aqui, puta, perdi o cara. Então, quando você simplifica a tecnologia e você traz tudo isso pronto para ele, e pensando no conforto do cliente final, que é o que a gente pensa muito, tudo se encaixa. E eu acho legal também quando a gente para analisar a obra e o início ali, quando a gente está pensando em projeto, a gente cria você cria um ecossistema, assim, onde as coisas estão resolvidas. Para o cara ter o projeto atualizado, ele não vai ter que ter 50 milhões de cópias e vai ver o quê. Cara, acessa o QR Code. Ah, mas qual é o QR Code? Só tem um, cara. É só esse. No nosso caso, a gente tinha algumas questões e a realidade aumentada que a gente mais vê no mercado está em função de QR Code. O nosso é geolocalização e referência da própria unidade. Na obra, beleza, o cara tem um QR Code maravilhoso, mas o cliente final, não vou deixar um QR Code na tomada dele. Então, a gente criou um sistema que lê a tomada e faz a inserção. Então, assim, a gente começa a entregar muita tecnologia de uma maneira simples. E como empreendedor, a gente fica super feliz quando faz isso, mas muitas vezes para cliente ele olha e fala assim, pô, mas você está me cobrando isso
você faz esse negócio tão rápido, né? Pô, mesmo se eu vou ler o QR Code, eu vou ver. Pô, eu vou apertar um botão, ele vai me dar 5 opções de coisa, né? Sim, a magia é essa. A magia é exatamente essa, é o que você falou. Quem já lida com isso, tá lá em cima, tá olhando, já tá vendo como é que vai funcionar, né? Então vai da gente continuar insistindo. Uma hora é um caminho sem volta. Né, e assim, só para complementar, eu lembro de uma história sobre o papel da consultoria, né? Porque a gente tem uma cultura de não valorizar o serviço, valorizar o produto. Né? Em outros lugares, o produto tem um valor agregado e o serviço um valor baixo. E eu lembro de uma história que contra um consultor que ele vende um equipamento caríssimo no Brasil, e aí ele vai vender um equipamento que substitui 50 pessoas desse equipamento. Quando ele vende esse equipamento, ele volta para a Itália, só um contexto de uma história bem rápida. Depois de um ano, precisa de manutenção, para de funcionar a máquina e o dono da empresa, da fábrica, entra em desespero. E aí ele liga para o consultor e fala, você precisa vir aqui. Aí o consultor fala, tá bom, eu quero um hotel 5 estrelas, eu tenho as minhas condições, eu quero ir voo de primeira classe, etc. Ele falou, pô, mas é só preciso que você venha aqui resolver um problema. Ele falou, esse é o meu valor para o seu problema. Aí ele vai, chega até o local, pega a maleta de ferramentas, aperta um parafuso. E ele cobrou R$1 milhão para fazer isso. E aí ele fecha e fala, pode ligar. Aí o cara, você me cobrou R$1 milhão nesse parafuso? Ele falou, não, o parafuso foi R$1. 999 mil foi a meia hora. Então, eu acho que entra nesse processo, né? O valor do nosso serviço está em tudo como a gente faz, o que a gente construiu. Se você conseguiu agregar um resultado rápido, não tem justificativa. Ele queria que demorasse mais para ter o mesmo resultado? Eu falo que a gente dá valor pelo erro, não pelo acerto, né? Então, ainda mais a construção, que tudo é difícil, né? Tudo, a pessoa está acostumado que seja difícil, está acostumado que seja demorado, está acostumado que seja complicado. Receber material é difícil, contratar o cara é difícil, assentar coisa é difícil, pegar o projeto e revisar é difícil. Aí a gente chega com, né? Às vezes você chega, tá aqui, ó, tá pronto. O que o seu problema é esse? Então, tal. Ah, não, tá muito fácil. Parece que eu não sei, né? Buga a cabeça, né? Felipe, faz assim, ó, você demora mais 30 dias, deixa pronto antes, e aí você fala que demorou 30 dias, aí resolveu o problema. Pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês, foi muito enriquecedor. Obrigado pelo convite. Queria falar, Thomas, ali no final? Não? Queria agradecer a Arena e o Office Connection por essa oportunidade, patrocinador master, a Cavalete. Você que está aí acompanhando, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com um colega de profissão, pode ajudar ele a subir para o próximo nível. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigadão. Obrigado.